Eu sou o Paulo Afonso Lamon Fernandes, mais conhecido como Paulinho da Casa das Tintas. Completei 40 anos dia 31 de dezembro. Nasci no distrito de Cachoeira de Itapemirim, em Santa Fé, próximo aqui do bairro Aeroporto, onde com 6 meses de idade nos mudamos para cá, com meus pais e mais 4 irmãos. Uma família de 5 filhos, né? Então a gente veio para o bairro Aeroporto, eu com 6 meses de idade, numa época de muita dificuldade, né? Meu pai veio da roça para trabalhar em busca de alguma coisa melhor para os filhos na cidade. E trabalhou muito para poder sustentar 5 filhos. Sempre vivi aqui no bairro, estudei na escola Ana Salles, escola aqui do bairro, onde completei meu 1º grau. Posteriormente, cursei o 2º grau em Atílio Vivaco, a cidade aqui perto. E sempre com uma infância muito difícil, né? Mas graças a Deus em casa nunca faltou o que comer. Meu pai sempre trabalhou muito para isso, nunca tivemos muita fartura, isso e aquilo, mas sempre teve o alimento dentro de casa. Então a gente teve a oportunidade de estudar, né? Mesmo escola pública, mas meu pai e minha mãe sempre assim, incentivando a gente a estar estudando também. E ainda criança a gente já tinha, né? Eu já tive um pouco de espírito empreendedor. Eu junto com minha prima, que hoje também é empreendedora, tem um comércio dela bem sucedido. Na época, né, eu com essa minha prima Gisele, a gente já começou a comercializar sacolé pelo bairro. Nós produzíamos e vendíamos pelo bairro também. Então era uma fonte de renda que a gente tinha para poder complementar, para poder, desse troquinho ali, você conseguir comprar uma merenda na escola, poder ir na cantina. Então isso já fazia uma diferença, isso já fazia com que a gente pudesse valorizar, né? Já poder dar uma firmeza assim, de saber que é com o trabalho que se conquista as coisas. Meu nome é Wellington Gama, eu tenho 38 anos, sou casado, tenho um filho chamado Theo. Sou natural do Rio de Janeiro. Meu pai e minha mãe eram do interior de Mimoso do Sul. Meu pai, procurando uma vida melhor, foi para Mimoso e lá ele serviu o exército, mas sempre com a intenção de, quando se aposentasse, retornar para o Espírito Santo, para Mimoso, que é a cidade natal dele. E só que nesse meio tempo, tinha meu irmão com 18 anos, né, minha irmã com 16, eu estava na faixa dos 12 anos. Ele achou melhor morar em Cachoeiro, tendo em vista da possibilidade de ter mais recursos de estudo. E logo aos 13 para 14 anos também, tinha uma loja de material de construção do lado da minha casa. Foi onde meu pai chegou lá um dia e pediu para a proprietária, que eu considero assim, ela sempre foi uma mãe para mim, que abriu as portas e me incentivou muito. Com 13, 14 anos eu comecei a distribuir panfleto promocional pelo bairro. E depois desses dias que eu fiquei distribuindo panfleto, comecei a ajudar na loja, na limpeza, limpar a prateleira, limpar o chão de loja, lavar o carro dela. Então eu trabalhava ali meio expediente, estudava meio expediente. E foi o primeiro e único emprego que eu tive, que me oportunizou a aprender e valorizar, né, o que é realmente você poder trabalhar. E isso valeu muito a pena. Foi o meu primeiro e único emprego, que eu trabalhei até aí cerca dos 21 anos, mais ou menos. Nesse meio tempo eu tive a oportunidade de iniciar a faculdade, comecei o curso de administração em Castelo na época. Daí eu consegui, fazendo o curso assim, com muita dificuldade para poder custear, né, as mensalidades. E aí no meio desse percalço de faculdade, 3º, 4º período, onde veio a ideia e o projeto de iniciar um negócio próprio, né? E daí eu sempre tive uma amizade muito forte de adolescência, era uma amizade, né, de farra mesmo. Mas era uma amizade assim, de adolescência ali, realmente às vezes uma amizade da gente ir numa festa e tal. E foi a pessoa que se encaixou para poder a gente junto criar essa ideia, esse projeto de abrirmos o próprio negócio. Aquela questão das oportunidades de empreender, meu pai não é que ele era assinante de jornal, naquela época era jornal impresso, mas ele comprava jornal com muita frequência. Lá em casa acumulava aqueles pilhas de jornal. Naquela época ninguém usava papel para embrulhar as coisas, assim, esse papel igual tem hoje, né? Usava, era jornal. Então você ia no aviário, era jornal, você ia na peixaria, era jornal, quase não se tinha sacola. Aí eu pegava aquelas pilhas de jornal, botava na bicicleta e ia vender. Ali fazia um dinheirinho. Até mesmo porque aquela região onde eu morava ali era muito simples, né? Mas assim, essa vontade de querer ganhar o seu dinheiro com independência foi a melhor coisa da nossa vida.
Então, com 12 anos, eu vim para o Espírito Santo e meus familiares que moram em Mimoso sempre mexeram muito com a parte de eletrônica. Naquela época era antena parabólica, essas coisas. E ali eu tinha a oportunidade de ganhar um dinheirinho, né? E comecei a aprender. O meu pai também, como ele estava aposentado, ele queria ter alguma coisa para poder interter e ele acabou focando nisso. Aí nós montamos uma lojinha aqui no Trevo, que é justamente onde que foi a nossa primeira loja. Ele sempre falava uma coisa comigo, para estar sempre aprendendo algo. E ao lado dessa lojinha tinha uma loja de ração, que aí eu comecei também a prestar um serviço para ele, de ficar na loja quando ele estivesse fora, né? O dono da loja, José Célio Leal, Celinho, meu primeiro patrão e eu do coração até hoje. E assim aí eu fui criando relacionamento, que é a parte principal, eu acho, de qualquer pessoa, que não é que é só quem é empreendedor, para qualquer tipo de pessoa. Então ficava meio expediente em Atiro Vivaco e meio expediente aqui na loja. Nesse meio tempo, o Paulinho trabalhava em Atiro Vivaco, ele ia, voltava todo dia, tinha moto, né? E eu ia de carona com ele, que ele me levava e me trazia. Então, já estava quebrando meu galho desde o início lá, né? E o Paulinho fazia isso tudo assim, sem cobrar nada. E essa relação nossa, nós íamos estudar também, fazer o pré-vestibular, só que a gente sempre era diferente. Eu ia pro imediato, o Paulinho ia pro Pentágono. Mas aí ele me dava a carona também, isso era assim. Mas nunca pensávamos em negócio. E eu estava assim meio que perdido, porque você tinha a satisfação às vezes de ter um dinheirinho, mas você sabia que às vezes o seu pai tirava do salário dele para te dar, e aquilo era uma coisa tipo assim, que não era, e não tinha essa independência. Aí eu estava ali na porta da loja, o Paulinho chegou um dia, sentou assim no meio-fio, que hoje ninguém pode fazer na loja não, mas naquela época a gente fazia, né? Sentou na porta da loja assim no meio-fio, e nós estávamos conversando, aí foi onde ele falou, rapaz, velho, né, já sabia que ele trabalhava no material de construção, e eu estou vendo uma oportunidade, assim, as pessoas estão procurando um produto de melhor qualidade, eu já falei com a minha patroa, só que ela não tem interesse de diversificar mais, e eu estou querendo ver a oportunidade de abrir uma loja, e eu queria ver se você tem interesse também e tudo mais. Eu falei, oh meu Deus, já era um amigo meu, já um cara que tinha visão, por mim tô dentro. Aí eu conversei com meu pai, aí ele, como conhecia o Paulinho, tinha uma admiração, ele viu como também oportuno, só que a gente tinha, assim, em tese eu tinha um espaço físico, que era 30 metros quadrados, eu acho, mais ou menos ali. A ideia era abrir nessa lojinha que era a loja de antena. Então eu parava um negócio de antena e começava de tinta. Aí eu conversei com meu pai e tal, ele se aceitou e tudo mais, me ajudou financeiramente a dar esse primeiro passo, deu um apoio também, porque a gente não tinha carro, não tinha nada, esporadicamente ele ajudava a gente a fazer as entregas. Então quando a gente chegou na definição, vamos abrir, a gente tinha a opção de um ponto de uns 30 metros quadrados, que era a loja de antena parabólica que o Edson atuava com o pai dele, e tínhamos do lado em anexo mais 2 portas de aço, que era uma loja de ração. Que era do Celinho. Que é do Celinho, que o Edson em um momento ou outro dava um suporte ali, ajudava ele nessa loja, né? E aí, o pouco recurso que nós tínhamos, que era para abrir uma loja de 30 metros, colocar umas latinhas de tinta ali para iniciar nosso projeto, veio uma outra oportunidade que o Celinho nos ofertou de passar o ponto dele da loja de ração para nós abrirmos a loja ali. Ou seja, uma loja que seria de 30 metros passaria a ser de 60, porém tinha um empecilho, né? Porque era uma loja de ração que tinha ali ainda um monte de produto, que ele estava meio que encerrando praticamente a atividade dele, mas tinha ali, né, Wellington, ração, coleira, bota, e aí a proposta dele era o quê? Que nós comprássemos o estoque dele para poder ficar com ponto. E aí o que aconteceu, Wellington? Aí a gente, com a intenção de iniciar com a loja de tinta, a gente se viu na necessidade de adquirir essa loja de ração e de instalador de antena parabólica e de balconista, nós viramos um mega empresário. Virou mega empresário já, tipo assim, 2 empreendimentos, 2 comércios, né? 3, rapaz. Olha que a parabólica também. Loja de tinta, loja de parabólica e loja de ração.
Mas aí durou muito pouco a agropecuária, que o projeto era realmente assim, zerar o estoque, acabar com aquilo. No final a gente dividiu aquelas coleiras, corrente, dividiu um pouquinho pro pai do Hélio, um pouquinho pro meu pai, e eles adoraram, né? Botina 44. E daí a gente encerrou de vez a loja de agropecuária, que não era o nosso projeto, e a gente pôde instalar ali a nossa loja. Então aí, onde começa, onde é o início da Casa das Tintas, lá no ano de 2004, né? Amaral, então aí a gente... Né, um pouco o recurso que a gente tinha, a gente teve que utilizar algumas latas de tinta, inclusive para pintar calçada, pintar a loja, né? Recurso para pagar pintor nós não tínhamos, então nós também pegamos com a mão na massa em alguns momentos ali, né? Tinha um que era cantor na época e falou que estava pintando, que era o Valdinei. Então um grande parceiro nosso de muitos anos, desde o início lá, o Valdinei, que no dia da inauguração ele estava ali terminando o serviço, e aí sobrou aquela lata vazia depois. E para a inauguração, como as prateleiras estavam tão fraquinhas, né, não tinha um estoque, a gente não tinha um recurso para estocar muito a loja, a gente até inclusive pegou uma dessas latas, né, vazia, colocamos na prateleira para ajudar a preenchê-la um pouquinho, tapar o buraco ali, né? Para a inauguração a gente recebeu ali alguns familiares, amigos, né, alguns, né, possíveis clientes. 20 pessoas. Dentre eles tem até uma história muito engraçada, né, Wellington, que você pode contar melhor, que é do Amaral, era seu vizinho, né? Aí o Amaral, né, o vereador, que é um amigo nosso até hoje, que a gente tem um apreço muito grande, era a autoridade do bairro, né? Não, Amaral, vizinho meu, vou trazer ele lá, nosso vereador e tal. Só que o Amaral, daquele jeito dele, espivitado lá, né? O que acontece? Aí ele olhou pra prateleira e viu uma tinta, que é a Nova Cor, uma tinta muito conhecida naquele momento. Aí ele andou assim, tinta boa essa aqui, aí foi encostando no galãozinho. Justamente era o raio do galãozinho que nós tínhamos usado na loja, que estava vazio. O que aconteceu? Ele deu um tapa naquilo, voou aquele monte de galão dentro da loja. Sabe que estava vazio, né? Mas pelo menos, se tivesse cheio, estava pior, que ia derramar tudo. Mas ele bateu a mão, ele acertou justamente os 2 galões que estavam vazios, que nós usamos na reforma da loja, e nós colocamos na prateleira para tapar o buraco. Aí eu já pensei comigo assim, maldito, olha que eu não botei uma água, uma areia dentro daquele galão, né? Para fazer uma entrega a gente precisava da moto, né? Aí nesse momento eu já tinha uma motinha, o Hélio tinha também, eu falei, vamos abrir mão de uma. A gente fica com uma moto ali pra gente fazer entrega, coloca o baú durante a semana e no final de semana a gente reveza, né, Wellington? Tira o baú, no final de semana você fica com a motinha pra dar um rolê com a namorada, no outro final de semana só eu. Então, na semana você namora, na outra não, né? Teve, assim, uma oportunidade muito interessante até de um amigo, um cliente nosso também, que ofertou pra gente uma picapezinha Saveiro, um carro a álcool, ano 92, né? Ele tinha pego em serviço de pedra e ele ofereceu pra gente esse carro para pagar facilitado e a gente comprou, a gente adquiriu nosso primeiro carrinho ali, que era uma Saveiro. E aí a gente fazia o quê? A gente já começou o nosso trabalho também marqueteiro, né, Wellington? Já de marketing ali, a gente colocava umas latas no carro, enchia ele, rodava pelo bairro, chegava na casa de uma pessoa ou outra. Ah, eu tô indo entregar ele na casa de fulano, de ciclano, se ele estiver precisando da tinta aí, toma um cartãozinho aqui, se precisar compra com a gente lá. E isso foi surtindo efeito. Porque a pessoa via, pô, os meninos estão vendendo bem, tá legal, o movimento deles estão vendendo. Então, assim, é um efeito que criou, assim, um efeito que nos trouxe, né, assim, retorno posterior. Já era um marketing que a gente estava fazendo, que assim, as pessoas se impressionavam que a gente estava vendendo muito. E a parte triste disso era ter que chegar de tarde, velho, fazer o quê? Descarregar o carro de novo, botar as mercadorias para dentro. Então a gente retornava com o carro, tinha que tirar aquela lata de novo para guardar para o outro dia. Mas até que chegou num momento que essas latas que iam para o carro era realmente para entregar na casa de um cliente. Aí eu comecei a ir para Muqui, pegava a moto e ia em Muqui fazer atendimento lá. Em Muqui na época tinha aquele patrimônio histórico, aí teve um projeto do IFAM, Instituto de Patrimônio Histórico e tal, que eles estavam, a prefeitura junto com o IFAM, cedia a mão de obra e os donos dos imóveis compravam a tinta, compravam o material. Não, eu ia para lá e lá eu conseguia vender o material, convencia. Aí os clientes que às vezes tinham assim, eu vou passar lá na loja e tal. Eu falei, não precisa se preocupar não, eu venho que eu te atendo, eu trago o material, faço tudo que você precisa. Porque na minha cabeça eu tinha receio deles virem na loja e ver que a gente não tinha às vezes uma estrutura para poder atender eles tão bem. Aí lá em Muqui eu comecei a fazer uma clientela boa lá, independente daqui. Então eu ia fazer as vendas, depois marcávamos, entregávamos, já tinha um carro. Esse carro era uma parada séria, que eu nunca vi um carro para dar tanto problema, mas nunca deixava a gente a pé, frio para pegar de manhã. Meu Deus do céu, rapaz, tinha que botar gasolina até no tanque se deixasse.
Mas aí nós íamos e criava aquele envolvimento, tudo mais. Quando não tínhamos o produto, nós íamos na distribuidora em Vitória, tipo, saía da loja umas 3 e pouca da tarde, 2 horas, ia em Vitória, chegava lá por volta de 5 e meia, era o último a chegar, adquiria os produtos, botava no carro e de noite nós voltávamos para no outro dia a gente conseguir dar conta de entregar. Isso foi muitas vezes a gente fez isso. Lá em 2004, quando nossa ideia era de começar um comércio, iniciamos ele com 60 metros quadrados, com o propósito de atender, né, Wellington? No primeiro momento o bairro, a região, as casas vizinhas aos arredores, e isso foi crescendo, foi tomando uma proporção e nós vimos a necessidade de termos uma loja mais voltada para a parte central de Cachoeiro. E foi onde nós tivemos uma oportunidade de adquirirmos uma loja que já era existente na cidade, que era a antiga Tinta Sul, é uma loja já tradicional na cidade, mas ela estava encerrando praticamente ali, né, suas atividades. Era na época do senhor Demerval, o senhor Deninho, muito conhecido na cidade, que foi e continua sendo assim um paizão para nós, um padrinho do nosso comércio, né? Abriu muitas portas para a gente quando ele nos oportunizou de passar essa loja. E a gente adquiriu aquela loja e começamos aí a poder atender um pouco mais a parte central de Cachoeiro. Com essa loja nós conseguimos dar uma amplitude maior no nosso negócio. Nós já se tornaram 2 lojas. Isso a gente passou a ter um poder de compra melhor também com nossos fornecedores. Conseguimos ter um giro maior já com 2 lojas, né? Então, da segunda, e aí a gente começou a pensar, poxa, é a terceira, é possível? Então, como a gente atendia muito o Muqui, que abrangia também Mimoso do Sul, foi a cidade que a gente viu também o espaço, a oportunidade e a necessidade de atuarmos. Então a gente abriu a nossa terceira unidade na cidade de Mimoso do Sul, e onde hoje a gente já deve ter cerca de 12 anos, né, com essa loja lá. 2010. Então, assim, uma cidade que nos acolheu muito bem, porque o Edson também tinha muito parente, muito conhecido lá. Então foi positivo. E daí veio a 4ª loja em Alegre, a 5ª em Marataízes para atender o litoral, que a gente tinha uma clientela e tem uma clientela muito grande, principalmente de Cachoeiro, que às vezes casa de verão. Então tinha essa necessidade também de atender a parte do litoral. Nós abrimos a nossa 5ª unidade em Marataízes, e dali para Piúma com a 6ª loja, depois fomos para Guaçuí com a 7ª, e recentemente a gente viu mais oportunidade, mais necessidade de abrirmos mais o horizonte assim dentro de Cachoeiro. Então a gente abriu mais 2 lojas recentes na cidade de Cachoeiro Itapemirim, uma no bairro Nova Brasília e por último agora uma loja no bairro Aquidauã. Inclusive essa última loja foi uma loja que a gente abriu no período de pandemia, né? Um período assim, muitas incertezas. Então a gente abriu ela num formato diferenciado, é uma loja que a gente chama ela no formato Drive Color, a loja onde o cliente pode adentrar com o seu carro, retirar a sua mercadoria sem necessariamente sair do carro. O que lá atrás nós tínhamos como propósito atender o bairro, hoje a gente está com abrangemos 6 municípios, né, com loja, são 9 lojas, porém 6 municípios, porque em Cachoeiro nós temos 4 unidades, a gente tem cerca de 45 funcionários, né, diretos, então são 45 famílias que assim, que sobrevivem do nosso negócio, e a gente nunca se limitou a buscar recurso, a buscar conhecimento, a buscar aprendizado, né, para trazer para o nosso negócio. E um parceiro sempre muito forte nesse nosso projeto foi o Sebrae. A gente sempre teve assim, um bom relacionamento, a gente buscou todos os cursos de treinamento que o Sebrae tinha. Uma outra situação também, a gente sempre promoveu muitos cursos de treinamento para pintor, porque o pintor ele acaba sendo assim, uma peça também fundamental, é um parceiro importante para o nosso negócio. Falando dessa história do Sebrae, né, foi muito engraçado lá atrás quando a gente teve uma consultoria do Sebrae no nosso negócio, e ali o consultor nos perguntou assim, aonde vocês querem chegar? Qual é o projeto de vocês? E a gente assim pensando muito, querendo pensar uma coisa alta, mas assim, querendo ter a humildade ainda de pensar assim, pô, vamos, sei lá, talvez a gente tentar ter uma maior loja de Cachoeiro, tentar atender Cachoeiro, né? Então era assim uma coisa, um sonho muito grande a gente poder ser visto pelo menos pela cidade de Cachoeiro. E hoje nós estamos assim, em 6 municípios, temos 4 lojas em Cachoeiro, a gente tem uma parceria muito grande com nossos fornecedores, já ganhamos várias premiações com eles, a gente tem um volume significativo, então a gente tem uma parceria muito grande com as grandes marcas multinacionais, as empresas, né? Então são parceiros do nosso negócio. Mas é engraçado essa história do Sebrae, é o seguinte, aquela questão do
missão, visão e valores, né? Aquela plaquinha. Aí, qual era a visão do Paulinho na hora de colocar lá? Eu pensei, porque eu quero ser um dia a maior rede de loja do sul do estado. E eu, aqui da cara dele, falei, achei engraçado aquela ousadia toda. Eu pensei 10 vezes para responder, né? Mas eu achei engraçado porque é uma coisa muito fora da realidade nossa, assim, né? Então você vê aquilo assim, poxa, mas aí aquela coisa assim, mas eu tô rindo por causa de quê? Tudo é possível, né? E ali foi ele lembra exatamente desse dia, o Paulinho também não lembra, mas mesmo assim colocou ali. E aquilo ficou assim, guardado, né? Até que um certo tempo a gente começou a fazer as contas, começamos a analisar, cara, a gente está em aquilo que a gente sonhou um dia, a gente tá realizando, não tinha sido realizado e a gente não imaginava isso. Então assim, a gente para pensar e a primeira coisa que a gente tem que é mentalizar algo, mesmo que seja um sonho naquele momento, mas você vai fazendo com que aquilo vai se tornar realidade. Tem que ter foco. Então não era uma ambição, mas sim um desejo, uma vontade, que é que despertou do sentimento entre a gente, que a gente se dedicou para buscar isso. Hoje as pessoas falam assim, de empreender, tudo é muito empreender, que é isso aqui que eu quero trabalhar pelo meu próprio negócio, mas ninguém quer trabalhar em tese, ninguém quer se esforçar. As pessoas querem facilidade. Para as coisas darem certo, tem que ter primeiramente, que eu acho, é comprometimento. A pessoa tem o compromisso daquilo, se dedicar para aquilo e trabalhar. A sociedade é um casamento e que pode, então, talvez, assim como somar, mas como dividir também. A minha relação com o Paulinho é sempre assim, somar. Um ajuda o outro, um faz o outro crescer e isso fica os dois satisfeitos. O exemplo que eu falo dos meninos da loja, tem uma lata de 18 litros e um galão de 3.600. Sempre foi assim, quem chegar primeiro pega mais pesado. Empreender é possível. Agora, o que deu certo lá atrás há 18 anos, mudou. Hoje é um outro formato, então você tem que inventar e reinventar sempre. Aquilo que a gente fez lá atrás, talvez hoje já não dá mais certo. Então a gente precisa inovar. E claro que nada disso assim seria possível, né? A gente chegar onde a gente chegou sem as pessoas do nosso lado. Então assim, sempre tive do meu lado assim, uma companheira, né? De adolescência, da juventude, da maturidade, que está comigo até hoje, que é minha esposa Lívia, no qual a gente construiu uma família. Tem o Arthur e a Malu, e estamos juntos nessa jornada aí, ela às vezes sempre segurando a peteca dos momentos de apuro, dos momentos difíceis, dos momentos de tensão, e também poder estar junto comigo no momento de comemorarmos as vitórias. Então são 22 anos, né, junto com a Lívia, 13 de casamento. Eu sou casado com a Graciele há 7 anos, a gente tem o nosso filho Theo, 25 anos, e a nossa relação é excelente. Ela às vezes não entende um pouco essa nossa dedicação pelo nosso negócio, mas eu sempre costumo dizer para ela assim, que é a nossa vida, né? Antes de tudo, é o que nos mantém, é o que nos faz também ter uma relação cada vez melhor dentro de casa, assim como a nossa relação dentro de casa influencia no nosso trabalho e vice-versa. Então ela passou a entender um pouco mais e me compreender e também a me ajudar a me fazer cada vez mais uma melhor pessoa, tanto comercialmente como pessoalmente. E hoje, né, Wellington, a Casa das Tintas é uma realidade. Somos 18 anos de mercado, 9 lojas, cerca de 50 funcionários e no ano de 2021 a gente teve aí um giro, né, uma venda, mais de 1 milhão de litros de tinta, então é um número significativo. A gente tem assim, os principais fornecedores como parceiro do nosso negócio e não para por aí. São 9 lojas hoje, mas amanhã vai ser 10, 11 e por aí a gente segue adiante. Incentivador. Sicoob, as melhores soluções para seu negócio.